Olá, seja bem-vindo a essa primeira dose de santidade. Um cachimbo de ópio não é exatamente o atributo iconográfico que imaginaríamos encontrar nas mãos de um santo, mas o martirológio da igreja está cheio de gente estranha. E também temos um viciado em ópio à disposição de todos os viciados em drogas que procuram um santo a quem recorrer. São Marcos Ji Tianxiang. E essa é a estranha história do nosso santo viciado em ópio. No final do século XIX e início do século XX, acontecia um drama social e humano que afetou um número muito grande de médicos na época, que era a dependência de drogas, na qual muitos médicos mergulhavam com as melhores intenções e sem consciência. A partir da segunda metade do século XIX, substâncias como o ópio e a cocaína passaram a ser amplamente utilizados na área da farmacêutica. Eles tinham efeitos muito poderosos no corpo humano, o que os tornava excelentes analgésicos, sedativos e supressores da tosse. A cocaína era um tônico tão popular que até mesmo o Papa Leão XIII concordou em ser cobaia de um tônico de coca, que, na verdade, o recuperou após uma forte gripe que quase o matou. Isso mostra como as drogas naquela época ainda eram tratadas com certa ingenuidade se comparamos com hoje. Claro, o ópio e a cocaína podem causar uma forte dependência, mas essa é uma informação que, tragicamente, ainda não era conhecido naquela época. A comunidade médica percebeu isso de maneira mais traumática no próprio corpo, quando ficou claro que o vício tinha afetado muitos daqueles profissionais que optaram por experimentar em si mesmos, em primeira mão, os medicamentos que depois prescreviam aos seus pacientes. Na verdade, foram os médicos, mais do que qualquer outro, que se depararam com as dificuldades com as drogas. Porque, se era relativamente raro que os pacientes que tomavam essas substâncias em doses pequenas e por períodos de tempo limitados desenvolvessem o vício, já que tomavam só o necessário para resolver o problema de saúde para o qual foi prescrito o medicamento, muitos profissionais optaram por um uso muito mais frequente. Um famoso médico chamado Stuart Halsted, por exemplo, usava cocaína como anestésico local e tinha o hábito de injetá-la com uma seringa antes de a receitar ao paciente, para verificar em primeira mão, no próprio corpo, como uma cobaia, se a dosagem estava correta, em benefício do paciente e em malefício próprio. Tanto que, depois de alguns anos dessa prática, ele descobriu, como muitos de seus colegas de profissão, que tinha se tornado um viciado em cocaína. Bom, mas vejamos a história do nosso Mark Ji Tianxiang, o nosso santo viciado em ópio. Ele também era um médico, e isso provavelmente constituía grande parte do seu problema de vício de dependência. Mas não por se fazer como cobaia, como outros médicos. Na verdade, quando ele tinha cerca de 30 anos, o Dr. Tianxiang foi acometido por uma doença não especificada, que lhe causava fortíssimas dores de estômago. Com toda a confiança e ingenuidade, começou a usar ópio para superar as crises mais dolorosas, como sugeria a todos os seus pacientes. Mas talvez a droga tenha tirado a clareza necessária para perceber que tinha chegado a um ponto em que seria prudente parar com essa automedicação. A sua doença tornou-se crônica, assim como seu vício no analgésico. Em poucos anos, Tianxiang tornou-se um viciado em ópio, incapaz de se libertar da sua necessidade diária das drogas. O nosso santo nasceu em 1834, na China, no Vicariato Apostólico de Western Zili. Naquela pequena faixa de terra, a presença dos missionários foi tão importante
que mudou profundamente a face daquela sociedade, que com o tempo se transformou num pequeno microcosmo próprio, no qual toda a população, ou quase toda, praticava a fé católica e vivia de acordo com os costumes ocidentais. Jiang Xiang concluiu os estudos de medicina e tornou-se um dos profissionais mais respeitáveis na sua área, e até bastante rico, segundo nos contam as fontes. Casou-se, teve muitos filhos e netos. Enfim, pode-se dizer, com tranquilidade, que venceu a corrida da vida. Se não fosse por este pequeno detalhe da toxicodependência. Também porque nunca é bom ser um viciado em ópio, mas ser um viciado em ópio na China da metade do século XIX é uma situação realmente dramática. Porque naquele contexto sociocultural, ainda mais do que aconteceu em outros lugares do mundo, o vício em ópio era considerado uma grave vergonha. O próprio conceito de vício era completamente desconhecido naquele mundo, naquela sociedade. Por isso, os toxicodependentes que desperdiçavam o seu dinheiro no ópio eram vistos, eram comparados com aqueles ricos perversos que se expunham a doenças e gastavam todas as suas poupanças por causa do prazer de ir às prostitutas. Não havia nem solidariedade nem compreensão com essas pessoas, mas apenas um julgamento muito firme de condenação. Um cenário triste, mas provavelmente inevitável, dado o desconhecimento objetivo que existia na época sobre os mecanismos que estabelecem que criam um vício. E deste ponto de vista, também a igreja participava do sentido comum. Mark Ji Qiangsang, católico praticante e muito ativo na sua comunidade paroquial, ajoelhou-se várias vezes diante do confessionário, denunciando, confessando ao sacerdote esse seu crescente vício, que também lhe causava tanto sofrimento e a toda a sua família, e uma incrível vergonha. Mas depois de alguns anos recebendo exatamente as mesmas confissões, as mesmas confidências, o mesmo vício, o padre acreditou em consciência que já não lhe poderia dar absolvição. Porque os requisitos básicos para uma boa confissão são o arrependimento do pecador e a sua intenção de não voltar a pecar. E neste caso, ficou claro que o segundo componente estava completamente ausente. Não se tratava sequer de estar diante de um pecador que começa com as melhores intenções, realmente decidido a distanciar-se de certo tipo de vício, mas depois, a certa altura, cai nele por fraqueza. Não, o fato é que Jiang Xiang nem sequer tentou convencer o confessor de que ele tentaria ficar longe do ópio. Ele se conhecia o seu corpo como médico e sabia perfeitamente que não era capaz de manter aquela resolução. E assim, para não ultrajar o sacramento da confissão com uma promessa vazia e mentirosa de que ele não tomaria mais ópio, o médico disse francamente ao confessor algo mais ou menos como: "Sinto muito por este hábito e realmente me arrependo de ter caído neste. Mas também estou perfeitamente ciente do fato de que irei buscar outra dose assim que sair daqui." E assim, o confessor sentiu que não poderia mais absolver aquele penitente preguiçoso. Foi negado a Jiang Xiang o acesso aos sacramentos, e poderíamos imaginar que tal disposição teria sido suficiente para levar o nosso amigo, já num estado mental precário, a se afastar da igreja de uma vez por todas, talvez até cheio de ódio. Mas não. Durante mais de 30 anos, o Dr. Jiang Xiang compareceu pontualmente todas as manhãs para a missa diária em sua paróquia. Marginalizado, cada vez mais em mau estado, reduzido a pele e ossos, e provavelmente apontado com desprezo por muitos dos seus paroquianos, dado o clima da época. No entanto, manteve-se firme na sua fé
e, aparentemente, também nos compromissos que assumiu para com sua família e seus pacientes, apesar do declínio do seu estado de saúde. Bom, mas definitivamente veio no final a cura, né? Afinal, ele é um santo. Ou pelo menos uma mudança de opinião por parte do pároco. Porque afinal, a igreja não teria canonizado alguém a quem foi negada a absolvição durante toda a segunda metade da sua vida. Pois não, a resposta é não. A única razão pela qual Tian Xiang foi considerado um candidato válido à glória dos altares está no fato de, aos 66 anos, ter sofrido voluntariamente o martírio, aquele batismo de sangue que, segundo a doutrina da Igreja, já é suficiente por si só para apagar todo vestígio de pecado naqueles que a ele se submetem com fé e com confiança em Deus. É verdade que ser vítima de toxicodependência hoje em dia pode não ser considerado um pecado, mas a causa de beatificação de Tian Xiang foi iniciada na década de 1930, quando a posição sobre o tema era um pouco mais matizada. E digamos também que a parte do vício no ópio, passar os últimos 30 anos da vida sem nunca receber a absolvição, não é propriamente um detalhe que apareça bem no currículo de um candidato aos altares. Mas como o nosso amigo, nosso santo, foi submetido ao martírio? Bom, China no final do século XIX era um lugar turbulento para ser cristão, para ser católico. Entre 1899 e 1901, uma revolta popular surgiu desde as classes mais baixas, desde os pobres, empurrando numerosos nacionalistas chineses a lutar contra os ocidentais, que viviam no país, e contra todos os nativos que simpatizavam com eles, vendo-os como uma expressão intolerável de interferência das políticas coloniais. A rebelião, que ficou conhecida como Rebelião dos Boxers, porque alguns dos seus expoentes mais violentos eram boxeadores habilidosos que treinavam em escolas de Kung Fu, tinha como alvo principal as missões cristãs espalhadas pelo território, culpadas de terem corrompido a população local ao impor usos, costumes e sistemas de pensamento estranhos aos que sempre foram praticados na China. Ao longo de 2 anos, aproximadamente 200 missionários foram assassinados violentamente. E o mesmo destino se abateu sobre os 32 mil chineses convertidos que permaneceram ao seu lado, recusando abandonar o seu estilo de vida e, sobretudo, a religião em que acreditavam. Dessas 32 mil vítimas, aproximadamente 18 mil professavam a fé católica. E entre esses 18 mil estava também o nosso Tian Xiang, que foi capturado pelos Boxers em 7 de julho de 1900, na companhia de outros 11 membros da sua família, incluindo seus filhos e seus netos. Segundo dizem as fontes, Tian Xiang recusou-se a salvar a sua vida com uma retratação fácil. Por outro lado, ele implorou aos seus opressores, aos seus agressores, que fosse morto por último, para que ele pudesse confortar todos os outros membros da sua família. E assim foi. Mas, finalmente, chegou a sua vez de ser decapitado. Aparentemente, o viciado em ópio, que não recebia os sacramentos há 30 anos, recitava a ladainha da Virgem Maria no momento em que deu o seu último suspiro para permanecer fiel à Santa Igreja. Pio XII o beatificou em 1946, junto com outros católicos também mortos pelos Boxers, e João Paulo II o canonizou em 2000, marcando a sua festa para o dia 7 de julho. Hoje em dia, Mark Ji Tian Xiang é considerado o padroeiro dos toxicodependentes e, de uma maneira mais geral, de todos aqueles que se encontram em condições tais que não podem ter acesso aos sacramentos, mas que esperam poder regularizar a sua situação esperançosamente, sem ter que necessariamente passar pelo martírio. É um santo interessante, uma história muito interessante,
um ser humano estranho que chegou à glória dos altares e que nos dá muita esperança de chegar lá também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo e até a próxima!